Vamos continuar aqui ouvindo um pouquinho de Simão, o Cirineu, que essa história é muito maravilhosa. Então, nós paramos que Simão chegou em Jerusalém. Mas por que ele estava ali? Havia um mandamento que dizia, veja bem, Simão era judeu. Então dizia que todo judeu, pelo menos uma vez na vida, deveria peregrinar até a cidade santa, que é Israel, Jerusalém, e participar de uma das 3 grandes festas, ou seja, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa dos Pentecostes. Então Simão, o Cirineu, estava em Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Isso é algo que até hoje, né? Até hoje o judeu, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir até Israel, né? Até a cidade santa para participar. Simão estava ali por causa de um compromisso que o judeu tinha. Então, naquela época já tinha esse compromisso, né? Então, ele estava para participar da festa da Páscoa. No templo sagrado, pontualmente, onde uma multidão de homens se aglomerava para participar dessa festa. Essa festa era dada no templo sagrado. E olha como que era, veja como era esse ritual, né? Todo homem tinha que estar vestido de linho branco e havia o sacrifício do Cordeiro Pascal nesse dia, a festa da Páscoa. Então, eles se reuniam todos no templo, todos tinham que estar vestidos de linho branco e ali era sacrificado um cordeiro, o Cordeiro Pascal. Na entrada do templo, desse local, ficavam homens responsáveis por inspecionar as vestes dos que desejavam entrar. E se eles encontrassem alguma mancha, alguma sujeirinha naquela veste branca de linho, a pessoa não poderia entrar para a cerimônia. Era uma cerimônia finíssima, né? Então, tinha que estar mesmo com a veste. Então, você veja bem, naquele tempo em que se vinha de longe, que se andava a pé, não podia. A veste tinha que estar branca, veio de linho branco, totalmente branco, não podia ter uma sujeirinha para poder participar dessa cerimônia. Então eu imagino, né, que Simão, que estava vindo lá da África, provavelmente ele não veio vestido, né, com a túnica branca, né? Ele deve depois ter parado, quando chegou, parou em algum lugar, se trocou, colocou a sua túnica branca e estava indo para a cerimônia, né? Olha, com aquela veste branquinha, tomando cuidado para que não sujasse nada, porque ele ia lá para o templo na cerimônia da Páscoa, né? E como que era feita essa cerimônia dentro do templo? Olha, prestem atenção, minha gente, é algo assim, eu fiquei impactada, Havia um altar grande e alto, ele tinha cerca de 2,80 metros, feito com uma pedra inteira, sem corte ou trabalhada, né? E após o sacerdote cortar a jugular do cordeiro, ele pegava o cordeiro pelas pernas traseiras e com movimentos no sentido horário, ele girava 7 vezes em torno do altar, deixando que o sangue caísse e escorresse pelo altar. E quando todo o sangue já havia saído, o sacerdote pegava uma planta, que essa planta é citada lá no Salmo 51:7, chamada isopo, né, que é uma planta esponjosa, sabe? Ela tem, é igual essas esponjas que a gente tem na cozinha, que absorve, né? E ele encharcava essa planta e aspergia, encharcava desse sangue e aspergia sobre os homens que ali estavam. Então, quer dizer, ele jogava um pouco desse sangue nos homens que ali estavam, os judeus que estavam ali. Para quê? Para que eles recebessem ao menos uma gota do sangue do cordeiro na veste de linho branco. Precisava, por isso que a veste tinha que estar branca, 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 porque
A única mancha que ela teria que ter era a mancha do sangue do Cordeiro Pascal. Olha só que interessante. E isso acontecia na veste daquele judeu, isso era como um troféu para a vida do judeu, sabe? Um judeu que participasse dessa cerimônia, depois ele chegava em casa, para os amigos, para a família, ele apresentava aquela túnica branquinha com aquelas gotas de sangue, né? Nem que fosse uma gotinha. Isso era algo assim de honra para qualquer judeu. Então, imagina que os judeus viajavam milhares de quilômetros para receber ao menos uma gotinha do sangue do Cordeiro. Vocês estão fazendo a ligação? Porque isso eu já li várias vezes e cada vez que eu leio eu me emociono, como agora. Olha o sacrifício, vinha-se de longe, tinha que ter uma veste branquinha para receber uma gota do sangue do Cordeiro Pascal. Foi para isso que Simão veio, que Simão viajou tantos quilômetros, como nós falamos, né? 1.600 quilômetros para chegar lá, para participar dessa cerimônia. Vamos dar uma parada? Vamos dar uma parada, porque a minha voz embarga, realmente embarga quando eu penso, quando eu leio, porque eu vejo a cena. Vocês estão vendo a cena? A essas alturas, Simão, ele está indo lá para o templo para participar dessa cerimônia. E paralelo a isso, está acontecendo a caminhada de Jesus para o Gólgota, para ser crucificado. Jesus está na via dolorosa, né, como nós chamamos, né, a caminho do Calvário, carregando aquela cruz de 70 quilos, todinho sujo de sangue, porque a essas alturas Jesus tinha pouco sangue no corpo dele. Todos os ferimentos sangravam. Ele estava encharcado de sangue e ele está indo com a cruz para o Gólgota. Vocês percebem isso? E o Cordeiro Pascal, a cerimônia com o Cordeiro Pascal vai estar sendo feita lá no templo. Por amar você, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Quantas coisas o Senhor faz por nos amar, né? Ele tem nos guardado, né, com muito carinho, né? E nos enviou o Espírito Santo. Jesus nos enviou o Espírito Santo para que Ele esteja conosco, nos guiando, nos ensinando, né? Intercedendo por nós. Olha que o Espírito Santo, ele até, como é que diz, quando a gente faz uma oração assim, que não condiz, né, com as palavras que devem chegar até o Senhor, porque tem momentos que a gente tá fragilizado, a gente está descrente, então a nossa oração é uma oração que não compete chegar até o trono de Deus. Então o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração para Deus, né? Porque ele vê o coração, então ele traduz essa. Então tudo isso é por amor, tudo isso acontece por causa do que Jesus fez por nós, né? Por nos amar, por ter dado a sua vida, por ficar encharcado de sangue. Tudo isso nós temos hoje em dia, como nós somos privilegiados, não? Meu Deus do céu, não é linda a nossa história, né? A história de Simão. Veja só, Simão, né? Ele aparece tão pouquinho na Bíblia, né? Tão rapidinho, né? E no entanto, olha que importância, né? Que importância, né? Bom, e nós paramos então que naquela cerimônia lá dentro do templo, então vamos recapitular, né? Os homens todos estavam vestidos com uma veste de linho branco, branquíssimo, e havia aquela cerimônia da morte do Cordeiro Pascal, e nessa veste era sobre os homens era aspergida, né, com isopo, o sangue do Cordeiro.
E ao receber uma gotinha desse sangue na sua veste, isso era como um troféu, né? Isso era algo maravilhoso, né? Mas enquanto isso ia acontecer isso lá no templo, ainda não estava acontecendo. Simão estava indo a caminho. Simão veio lá da África, ele estava indo a caminho do templo para participar dessa cerimônia. E paralelo a isso estava acontecendo a crucificação, não, o caminho do Gólgota de Jesus. Jesus estava indo com a cruz, né, já muito machucado, né? Então, Simão chega na cidade de Jerusalém após uma longa viagem, né? Era muito longo, mas ele estava todo feliz. Ele estava feliz porque ele estava indo lá para a cerimônia, né? Provavelmente era a primeira vez que ele estava indo. Ele sabia o que significava, porque ele era um judeu, né? E ele seguia as normas de Deus, ele sabia dos mandamentos de Deus, né? Então ele era um judeu realmente, né? Da descendência, inclusive, né? Se diz que ele era da descendência de um dos filhos de Salomão, né? Então ele estava indo todo feliz, né? Aí ele entra pela porta de Damasco, veste a sua roupa branca de linho e caminha em direção ao local. Você vê, ele não estava vestido. Aí quando ele entra na porta de Damasco, aí ele veste a sua roupa branca de linho puro e caminha em direção ao templo, ao local da cerimônia, a fim de quê? De receber uma gotinha de sangue na roupa dele, né? Então, Simão está indo. Quando ele dobra uma esquina, ele depara com essa cena horrenda de Jesus a caminho do Gólgota. Só que ele não sabia de nada disso. Quando ele olha, ele vê o quê? Ele vê um condenado todo ensanguentado que caminhava em direção ao Gólgota carregando uma cruz e que tinha pendurado em seu pescoço uma tábua com a inscrição em 3 línguas, grego, latim e hebraico, que dizia Yeshua et Nazaré Melech Yudim, ou seja, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele tinha já essa placa pendurada nele, né? Eu sempre achei que foi colocada depois, né? Mas não, ele já levava isso, porque era uma identificação, era o porquê ele estava sendo condenado, porque Jesus estava sendo condenado por dizer que era o rei, né? Então, veja bem, Simão se assusta, né? Pois ele nunca tinha visto tal coisa, ele não tinha visto, ele não morava ali, né? Mas ele para ali para ver aquilo, né? Então, e o que mais? Ele procura se proteger, né? Porque veja bem, ele está com a veste de linho branco indo para a cerimônia, não pode sujar de jeito nenhum, não. Então ele se protege, né? Até que o condenado passe por ele para que ele pudesse seguir o caminho tranquilo, né? Porque ali estava um alvoroço ali naquele momento, né? Mas ele chega em frente a Simão, o condenado cai. Quando está passando por Simão, que está meio escondido, Jesus cai. E os soldados olham para Simão. Os soldados olham para Simão e obrigam Simão a ajudar Jesus. Mas Simão não está sabendo que aquele é um condenado. Então, bem lá dentro do seu coração, eu imagino que Simão falou, nossa, por que eu vim por esse caminho, né? Mas ele não tinha, né? Os soldados romanos deram uma ordem ameaçadora. Então ele não tinha como. Ele tinha que ir lá ajudar aquele homem. Só que naquele momento, Jesus levanta os olhos e olha nos olhos de Simão. Os olhos dele se cruzam. Então, naquele momento em que Jesus olha para Simão, algo acontece dentro dele. Era um olhar de alguém que nunca tinha olhado para ele daquele jeito. Então Simão se abaixa, o condenado Jesus coloca os braços em volta do pescoço de Simão, ele abraça para levantar Jesus e
pega a cruz lavada de sangue e joga nas costas e ajuda aquele homem que ele não sabe quem é, mas que mexeu muito com ele, que ele nunca tinha visto, e vai levando a cruz daquele homem.